Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma resolução de prova discursiva. Se você não me conhece, caiu aqui no canal do YouTube de paraquedas. Eu sou o professor Bruno Marques, sou professor discursivo do Você Concursado e também analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Você Concursado aqui no YouTube, ele disponibiliza regularmente resoluções de provas discursivas, né, com temas de interesse dos nossos alunos, para que você possa aprimorar a sua preparação para a discursiva em concurso público. E funciona assim: a gente escolhe os temas com base nos comentários dos alunos. Então, se você tiver um tema de interesse, um concurso, uma banca, deixa nos comentários que pode ser o conteúdo da próxima aula de resolução de discursiva. E também aqueles temas que possuem mais curtidas, mais likes, né, eles são direcionados para a equipe para que possam trazer mais temas semelhantes àqueles. Então, se você curtiu o tema, curtiu a forma como foi ministrada a aula, você pode curtir aí, porque aí a tendência é que a gente tenha mais aulas assim aqui no canal, beleza? E por fim, eu aproveito para deixar aqui algumas orientações para a sua preparação. Primeiro, o link do enunciado da discursiva, ele está disponível aqui embaixo, é só você clicar para você poder acompanhar ali a resolução com o enunciado do lado, beleza? Também tem aqui embaixo o link para a Academia Discursiva, que é o nosso treinamento especializado em discursivos. Um treinamento que possui correções periódicas toda semana, né? Você possui temas direcionados para o seu concurso e possui também acesso a todos os cursos de discursivas disponíveis no canal do Você Concursado. Então, se você estiver interessado em uma preparação ainda mais eficiente para concurso, conheça aí a Academia Discursiva. Agora, fique com a nossa resolução de prova. Um forte abraço! Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais uma resolução de prova discursiva. Na aula de hoje a gente vai responder uma questão no estilo redação da banca Selecom. Para poder responder essa questão, a gente vai utilizar a nossa técnica, que é analisar o enunciado, montar o rascunho eficiente e, por fim, trazer a proposta de resolução para você. Vamos lá. Então a gente tem aqui banca Selecom, né, uma prova aplicada aí no vestibular em 2021. O enunciado ele é bem grande, tá? Ele é composto por 3 textos. Então a gente tem aqui o texto 1, que fala sobre a não vacinação é terreno fértil para o vírus mutante. A gente tem o texto 2, que é o guardador de rios, e a gente tem o texto 3, que é a tirinha. Eu não vou ficar lendo aqui, porque o enunciado é extenso, né? E você tem acesso ao enunciado aí completo. Você provavelmente já leu esse enunciado, o link está disponível aqui. Então, você vai ler esse enunciado com calma. A gente vai focar aqui nessa segunda parte do enunciado, né? Que a gente chama aqui de comando da questão, né? Que é onde a banca ela vai trazer o que ela quer que o candidato faça, tá? Então, ela vai dar o comando para o candidato. Só que esse comando é bem interessante. Por quê? Porque nesse comando da questão, a banca ela já fez parte do trabalho que você faria ao ler o texto motivador. Na banca Selecom, o que você tem que fazer? Quando você vai pegar o texto para ler, você vai ler os textos motivadores e tentar extrair daqueles textos as ideias centrais. O que é que cada um dos textos está trazendo? E depois que a gente busca as ideias centrais, a gente relaciona as três ideias com o tema. O objetivo é esse, né? Aqui nessa questão, a banca ela já fez esse trabalho para você, cara. A banca foi gente boa contigo. Ela pegou e já resumiu a ideia principal que ela gostaria de passar, ou que ela extraiu de cada um dos textos motivadores. Dá uma olhada. Os textos presentes na prova discutem, cada um a seu modo, o acesso à produção de conhecimento. Tá? Então, ele está falando sobre o acesso à produção de conhecimento. No texto 1, o autor aborda a importância da vacinação, considerando as opiniões que mostram resistência, né? Depois, no texto 2, o autor relata a história de personagem que manteve sua atividade de registro e produção de conhecimento, né? E, por fim, no texto 3, a tirinha destaca comportamentos construídos no ambiente conectado. Então, aqui a gente tem uma série de fontes de conhecimento, de formas de tratar o conhecimento, né, em 3 textos diferentes, e a banca resumiu aqui para a gente. E com base nisso, ó, com base nos textos, elabore um texto argumentativo que responda às seguintes questões. Quando a banca diz aqui texto argumentativo, ela está dizendo que é um texto dissertativo, tá? Dissertativo argumentativo.
Quando a gente fala em texto dissertativo argumentativo, a gente tem que lembrar das duas estruturas, a estrutura formal e a estrutura argumentativa. A estrutura formal aqui a gente tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa é aquela estrutura que a gente aprende na escola. Já a estrutura argumentativa é o que a gente chama de A3T, né? Que é o assunto, o tema, a tese e os tópicos. Então é a estrutura básica para a gente poder criar uma argumentação aqui, defender uma ideia. E aí, com base, né? E aí, elaborando o texto, você deve responder a seguinte questão. É impossível impor restrições a divulgações de opiniões ofensivas nas redes sociais? Né? É impossível, né, impor essas restrições? Tudo isso no máximo de 30 linhas. Né? Esse formato de tema em pergunta, ele facilita muito a vida do candidato na hora de criar a tese, né? Que é aqui a nossa terceira parte da estrutura argumentativa. Então, a gente tem um assunto que está no enunciado, principalmente nos textos motivadores, a ideia geral dos textos motivadores, né? Que aqui ele já traz, que é o acesso à produção de conhecimentos, por exemplo. Depois a gente tem o tema, que é esse expresso em forma de pergunta, negrito aqui no final, e a tese, que é a nossa opinião sobre o tema, a nossa resposta, nesse caso, ao tema. Então vamos lá. Então a gente tem aqui a estrutura argumentativa e a gente vai montar o nosso rascunho eficiente. O acesso à produção de conhecimento é o nosso assunto, está no enunciado. O tema é esse aqui, está no enunciado em forma de pergunta, e aí agora a gente vai montar nossa tese. Nossa tese ela tem que ser uma resposta ao tema, mas com uma definição de opinião, né? Por exemplo, aqui o tema pergunta, é impossível impor restrições? Você tem como criar duas teses aqui. Você pode dizer que sim, que realmente é impossível impor restrições à divulgação dessas opiniões ofensivas, ou você pode dizer que é possível sim, né, impor essas restrições. Então você vai ter que defender um dos dois pontos de vista. Eu optei por defender o segundo, então eu disse, ó, apesar de difícil, defende-se que é possível restringir a divulgação de opiniões ofensivas nas redes sociais. Então aqui eu coloquei o meu ponto de vista. Para poder defender o ponto de vista, eu vou ter que criar agora argumentos, né? Então eu criei aqui dois argumentos, tá? Primeiro, entender o que leva à divulgação de opiniões ofensivas, né? Então, para eu poder restringir, eu preciso primeiro saber quais são as razões, quais são os motivos, e eu vou trazer dois principais, que é a falta de análise crítica e a impunidade, tá? Essa falta de análise crítica aqui, veja que ela é importante porque ela faz referência ao conhecimento. Ora, se eu tenho, quanto mais conhecimento eu tenho, mais capacidade de analisar criticamente uma situação eu possuo. Então, essa falta de análise crítica é um dos fatores que leva à manifestação ofensiva nas redes sociais, beleza? Então, eu preciso entender qual é primeiro a causa do problema para depois trazer as soluções, que é o nosso tópico 2. Então, aí eu trago aqui, ó, meios de restringir opiniões ofensivas nas redes sociais, beleza? Então, eu criei esses dois tópicos para poder defender a minha tese. Então, eu vou trazer aqui as principais informações em cada um desses tópicos, né? Vou elencar isso no meu rascunho eficiente antes de começar a escrever meu texto. Feito isso, vou estruturar o texto. Então, é um texto dissertativo, vai ter um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Ah, Bruno, eu posso fazer um parágrafo de... eu posso fazer 3 parágrafos de desenvolvimento, né? Pode, tá? Você pode ter um texto com introdução, 3 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão. Beleza, sem problema nenhum. O grande... eu não aconselho a fazer isso, né? Por quê? Porque quando você faz 3 parágrafos de desenvolvimento, você necessariamente precisa de 3 tópicos, né? Então, às vezes é difícil montar 2 tópicos. Imagina ter que montar um a mais, né? Como a banca ela vai aceitar, né, um enunciado com 2 parágrafos de desenvolvimento e um com 3, faz o mais tranquilo, faz o com 2. E aí é bom porque aí você pode desenvolver melhor cada um desses parágrafos, né? Haja vista que tem um limite máximo de linhas, que são 30 linhas, beleza? Então, eu aconselho a fazer 2 parágrafos de desenvolvimento justamente para você ter apenas 2 tópicos para poder discorrer, beleza? Fez esse planejamento, né? Lembrando que é só um planejamento, planejamentos eles podem sofrer alteração na hora que você estiver executando, então pode ser que
não necessariamente você utilize esse quantitativo de linhas, mas é bom você ter um direcionamento. Então vamos lá, vamos montar aqui o nosso parágrafo de introdução. Então a gente tem aqui assunto, tema e a tese. Ó, ao refletir sobre o acesso à produção de conhecimento nas redes sociais, o que eu fiz aqui? Eu trouxe aqui o assunto. Defende-se que, apesar de ser um desafio, é possível restringir a divulgação de opiniões ofensivas nas redes sociais. Aqui tem a nossa tese, tá? Ó, lendo aqui, eu já vejo uma melhoria que a gente podia trazer. A gente podia tirar isso nas redes sociais aqui, ó. Tá? Por quê? Porque a gente citou nas redes sociais aqui e aqui, ó. Fica repetitivo, tá vendo? Então, como é uma informação que vai se repetir, eu posso colocar só ao refletir sobre o acesso à produção de conhecimento, defende-se que, apesar de ser um desafio, é possível restringir a divulgação de opiniões ofensivas nas redes sociais. Tópico. Trouxe a minha tese e o meu assunto. Depois eu venho, ó, para se aprofundar nesse assunto, é importante entender o que leva à divulgação de opiniões ofensivas, que é o nosso tópico 1, e levantar meios de restringir essa atividade, que é o nosso tópico 2. Então, nesse modelo de introdução, eu optei por trazer o assunto e a tese, né? Haja vista que o tema está dentro da tese, né? Ele pode ser extraído da tese, e a relação dos tópicos. Então, eu trouxe aqui a relação dos tópicos 1 e 2. Então, eu já mostro para o examinador como que eu vou organizar minha argumentação. Aí eu venho para o tópico 1, que é o primeiro que eu citei aqui no parágrafo de introdução. Preliminarmente, percebe-se que a divulgação de opiniões ofensivas nas redes sociais está associada à falta de análise crítica e à impunidade. Então, eu apresento aqui o meu tópico frasal, a minha ideia central. Eu vou defender nesse parágrafo que o que leva à divulgação de opiniões ofensivas é justamente a falta de análise crítica e a impunidade. Aí eu vou discorrer sobre ele. Ó. Segundo especialistas, inicio aqui minha argumentação com um recurso de autoridade. Veja que não precisa ser nenhum recurso muito específico. Segundo o especialista tal, segundo o artigo tal, não. É algo bem genérico mesmo, mas só para poder dar a impressão de que aquela informação não está sendo extraída da sua cabeça, mas está sendo baseada em opiniões de especialistas, tá? Segundo especialistas, a facilidade de armazenar e disseminar informações fez com que uma parcela da sociedade buscasse conhecimento direto nas redes sociais, sem necessariamente refletir sobre a informação acessada, isto é, sem a análise crítica, a qual é fundamental para a consolidação do conhecimento. Então, nessa primeira parte eu falo sobre a falta de análise crítica. Por quê? Porque parte da sociedade passa a buscar informações diretamente nas redes sociais. E nas redes sociais nem sempre a informação que está ali é verídica, nem sempre a informação que está ali é correta. Então você constrói o seu conhecimento numa base muito frágil, que é as redes sociais. Né? Então, essa é a primeira crítica. E aí você fala análise crítica, né? Você saber fazer essa análise crítica, você buscar informações em outros lugares, ela é a base para você construir um conhecimento. Então, aqui eu falo sobre o principal problema, que é a falta de análise crítica. Veja que isso está associado também lá um pouquinho àquele texto 1 e à tirinha do texto 3, beleza? Depois, em paralelo, ou seja, né, seguindo a mesma linha de raciocínio, o Estado e as leis não conseguiram se adaptar para conseguir punir condutas criminosas nas redes sociais. Essa impunidade, falar sobre a impunidade, fez com que pessoas de má índole difundissem informações falsas ou utilizassem a ferramenta digital para a prática de ofensas, né? Então, o fato, né, de também não ter, né, uma impunidade muito evidente, né? A pessoa faz a prática de uma opinião ofensiva ali nas redes sociais. Ela não sofre nenhum tipo de processo, ela não sofre nenhum tipo de dano, né, a princípio. Essa impunidade faz com que as pessoas, cada vez mais, continuem fazendo práticas ofensivas, né? Então aumente ainda. Opa, não fui punido, fulano não é punido, então eu vou fazer também. E aí isso vai se disseminando. Então essa é a causa dessa divulgação, né, de opiniões ofensivas que a gente está tratando nesse parágrafo. Esse parágrafo já estaria bom, poderia ser finalizado aqui, mas a gente pode continuar, né? Então eu posso trazer aqui, só a título de conhecimento para você, é um argumento secundário, ou que a gente chama, na verdade, de fechamento,
tá? Esse fechamento é como se fosse uma mini conclusão do parágrafo. Então vejam, assim, ó, tem um elemento conclusivo, a falta de análise crítica associada à ausência de impunidade fez com que houvesse um aumento na divulgação de opiniões ofensivas na internet. Tá? Então vou botar uma vírgula aqui. Fez com que houvesse um aumento na divulgação de opiniões ofensivas na internet. Veja que esse fechamento aqui, ele na verdade ele retoma o nosso tópico frasal, né? Só que concluindo o tópico frasal. Então é meio que como se eu apresentasse uma ideia central, discorresse sobre ela e no final eu concluísse com base na minha ideia central. É a mesma estrutura da tese, dos argumentos e da retomada da tese na conclusão, só que tudo dentro de um parágrafo de desenvolvimento. Vale lembrar o seguinte, né, que nesse parágrafo a gente pode ter uma limitação de linhas. Então não adianta eu fazer um parágrafo muito grande e não ter espaço para poder desenvolver o restante do meu texto. Então, o fechamento, o argumento secundário, eles são facultativos. Você vai inserir apenas se você tiver espaço disponível. Eu posso tirar essa parte aqui sem prejuízo ao texto. Beleza? Massa. Então vamos para o 2 agora. Depois de eu trazer as causas, né, que é a falta de análise crítica e a impunidade, eu vou falar sobre os meios que pode ser utilizado para poder restringir opiniões. Mas eu tenho que lembrar, né, que eu falei sobre a falta de análise crítica e eu falei sobre a impunidade, beleza? Eu falei sobre esses dois como meio que problemas para as opiniões ofensivas, que causam as opiniões ofensivas, que levam a esse tipo de manifestação nas redes sociais. Agora eu tenho que trazer os meios para restringir, e esses meios necessariamente eles têm que combater esses dois problemas, beleza? Então, ó, com base nesse cenário, um elemento coesivo para poder retomar a ideia descrita no parágrafo anterior, é possível adotar uma série de medidas para restringir as práticas ofensivas nas redes sociais. Então aqui o meu tópico frasal apresenta a minha ideia, né? Aquela que eu criei no meu rascunho eficiente. Aí eu venho com o argumento principal. A Constituição Federal de 1988, CF 88, o meu recurso de autoridade, agora eu me baseio na Constituição, garante a todos os cidadãos a livre manifestação de pensamento, porém, veda o anonimato, né? Então isso é uma regra constitucional. Logo, a primeira medida seria obrigar que as redes sociais exigissem o cadastro de cada usuário a fim de que fosse evitada a criação de perfis falsos e facilitasse a identificação do agressor. Ora, então se você cria medidas, né, no cadastro das redes sociais para usar as redes sociais que impede que seja criado perfis falsos, né, e que vincule ao indivíduo em si, né, a utilização, ora, se há alguma prática ofensiva ali, houve uma denúncia, esse indivíduo ele pode ser encontrado, esse indivíduo ele pode ser identificado, né? E aí, ao ser identificado, ele, primeiro, vai pensar duas vezes antes de fazer uma prática ofensiva e, segundo, vai facilitar com que o Estado puna aquele indivíduo. Beleza? Outra medida é a implementação de políticas de conscientização nas escolas sobre o uso adequado das redes sociais e a importância da análise crítica. Ó. Então, o segundo ponto é aquele mais geral, né, que se aplica basicamente a todas as problemáticas sociais, que é a conscientização promovida dentro das escolas, né, naquele processo educacional, a fim de que as novas gerações, as crianças, os adolescentes, eles possam vir construindo essa base para que a sociedade no futuro melhore, beleza? Então é um dos conceitos básicos quando a gente vai escrever um texto, é sempre fazer essa retomada para a educação infantil. Então nesse caso, eu deixei claro também a importância, ó, circulei, a importância da análise crítica, ó, tá vendo? Para mostrar que é uma solução para esse problema. Veja que a impunidade, foi abordada aqui, mas vai ser abordada agora também. Ó. Por fim, cabe ao Estado desenvolver leis para penalizar usuários que divulgam informações ofensivas, a fim de acabar ou, ao menos, reduzir a impunidade. Deixo claro que eu também estou resolvendo esse problema, beleza? Então, veja que no meu texto, eu levantei as causas e já trouxe medidas para poder combater isso. E ao trazer medidas, ó, ao trazer meios, né, de restringir esse tipo de opinião, eu estou defendendo a minha tese,
né? Porque eu falei que é possível, apesar de ser difícil, é possível sim restringir esse tipo de opinião ofensiva. Agora é só concluir. Então, tem aqui minha tese, vou trazer meu parágrafo de conclusão. Desse modo, percebe-se que ó, o elemento coesivo conclusivo, tá? É possível restringir a divulgação de opiniões ofensivas nas redes sociais. Está aqui, ó, minha tese. Para tal, aí eu vou trazer uma complementação do parágrafo que é um resumo, né? Para tal, a partir do conhecimento das causas, deve-se implementar as medidas de utilização das redes sociais e de conscientização e punição dos usuários. Conhecimento das causas é o tópico 1, né? Implementação de medidas de utilização de redes sociais e etc. é o tópico 2. Então, eu faço um resumo, retomando a ideia principal. Opa, eu coloquei aqui para... Nem coloquei aqui para você ler, né? Mas eu faço uma retomada aqui, ó, do tópico 1, né, a partir do conhecimento das causas, e do tópico 2, implementar as medidas de utilização das redes sociais e conscientização e punição dos usuários. É um outro estilo de parágrafo de conclusão. Você já viu no nosso treinamento, que tem vários tipos de parágrafo de conclusão, esse é um dos possíveis que se encaixou bem nesse contexto aqui. Beleza? Show de bola. Se tiver ficado com alguma dúvida, pode mandar mensagem aí para mim lá no Instagram. Ops. Lá no Instagram ou no canal da Academia Discursivas no Telegram. Um forte abraço e bons estudos.